E como é que você, assim, uma pergunta fácil para você. Pergunta de amigo, né? De amigo. O que você acha que, em que momentos da humanidade, pensando do ponto de vista, né, desde que o homem existe, dos processos, que a gente sabe que a própria antroposofia tem uma leitura, né, das épocas, dos desafios do humano. Você acha que a gente está onde hoje em dia? Como um panorama geral, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, e talvez, voltando um pouco para a antroposofia, para a gente entender. Você falou da visão que a antroposofia tem da evolução, né, da humanidade. Evidentemente, quando nós pensamos do que nós conhecemos, né, da cultura que nós conhecemos, do homem das cavernas até hoje, existiram sempre movimentos de compreensão do ser humano. Então, é uma cadeia com vários elos, e o elo da antroposofia, ela não podia ter surgido antes, só tinha que ser surgida realmente no século XX. Ela tem uma característica mais ocidental, né? Porque a gente sabe que no Oriente o desenvolvimento da busca espiritual sempre foi muito incentivado, e no Ocidente não tanto, né? Evidentemente que no Ocidente existem muitos movimentos de trazer o Oriente, de ter desenvolvimentos pessoais também, ou próprios, né, digamos assim, mas a antroposofia surge nesse ponto, né, nessa época, e pode ser que no futuro até surjam outros movimentos tão importantes, né, para nós, né, que vemos a espiritualidade, quanto a antroposofia. Então, também a antroposofia não se contrapõe a nada do que foi feito, porque tem essa ideia da cadeia com elos. A antroposofia é um elo. E o que nós vemos na antroposofia é que existe esse processo de desenvolvimento que a humanidade passa também. Uma das grandes contribuições da antroposofia é olhar a vida humana como nós chamamos de biografia, né, que é a história da vida, e depois podemos até falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante que a vida do indivíduo, ela repete em menor escala a vida da humanidade como um todo. Então, a humanidade já teve uma infância, a humanidade já teve uma adolescência. Hoje, o que a antroposofia fala é que nós estamos numa época que nós chamamos de alma da consciência. E essa palavra consciência já é uma palavra de peso, né? E o que seria a alma da consciência? Seria você encontrar a sua essência e automaticamente encontrar a essência do mundo. Mas o que é essa essência, né? Então, aí é você conseguir olhar atrás dos fenômenos. Isso é bem interessante a gente pensar que esse aspecto de você conseguir ter um pensar que é vivo, um pensar que é imaginativo, como nós falamos na antroposofia. E aqui precisaríamos ter um aspecto interessante, que é o pensar que normalmente nós fomos habituados a criar, ele é um pensar espacial. Então, se você vai dar aula, você precisa fazer gráfico, fazer desenho, porque é uma pessoa como nós captamos as coisas assim. E ele é mais quantitativo. E ele depende especificamente dos sentidos. Então, por isso que na antroposofia nós falamos que é um pensar passivo, porque eu penso a partir daquilo que eu vejo, que eu percebo. A alma da consciência, ela precisa de um pensar imaginativo, que ele é além dos sentidos e ele é criativo. Não é fantasmagoria, não é fazer nada demais, mas é simplesmente eu olho para essa pessoa que está na minha frente, o Ivo, que eu vejo como estrutura física, e eu busco entrar, mas o que está por trás desta pessoa? E aí eu posso tentar imaginar assim, qual é a essência dessa pessoa, porque se você tivesse um irmão gêmeo, acho que você não tem irmão gêmeo, né? Se você tivesse um irmão gêmeo que estivesse aqui do teu lado, eu olharia para os dois, um gêmeo univitelino, né? Até exatamente igual, a mesma barba, né, desse esquema. Aí eu falo, mas será que as essências são iguais? Né? Então aí, esse pensar imaginativo, criativo, vivo, que é o que nós precisamos desenvolver cada vez mais, isso é uma possibilidade de eu entender além da aparência. E eu estava lembrando aqui da sua entrevista anterior com o Drauzio, né? Acho que essa palavra aparência, né? Essa palavra
surgiu, né? Não talvez necessariamente a palavra aparência, mas nós vivemos hoje muito com essa questão da aparência. Ele falou sociedade do espetáculo. Espetáculo, exatamente. É muito interessante aquela entrevista. Então, é a sociedade do espetáculo, né? E aí você olha, e aí os ditados populares são muito interessantes, né? Muito antigos, mas diz quem vê cara não vê coração. É uma coisa bastante interessante, que é isso que é esse... na antropologia nós usamos inclusive essa expressão, o pensar do coração, que não é um pensar do cérebro, que é uma realidade, mas é um pensar que serve para a gente entender as coisas do mundo, nós precisamos disso, mas se nós queremos evoluir dentro desse processo do vir a ser, não como indivíduo só, mas como humanidade, eu preciso dar esse passo, né, de olhar além das aparências. E realmente hoje nós vivemos muito com essas aparências, né? Então nós estamos num momento bem desafiador, mas aqui também tem uma coisa interessante. Será que nós nunca, como humanidade, nunca vivemos momentos desafiadores? É interessante nós como médicos, né? A gente vive muito isso, né? O que é pior? Você ter uma gastrite, um refluxo ou uma doença terminal? Para quem tem gastrite e refluxo, este é o problema, né? A não ser que ele se abra altruistamente e com fraternidade para um outro e possa pensar, nossa, eu estou aqui pensando na minha gastrite, o outro está com uma doença terminal, mas não é isso que normalmente acontece, eu estou com o meu problema. E a nossa tendência atual é falar sempre assim, a nossa fase é a pior. Exato. E não sei, os mais jovens que vão nos escutar, não sei, antigamente se tinha uma expressão tempos bicudos. Essa expressão tempos bicudos eram tempos muito difíceis. Mas você olha hoje, nós temos essa oportunidade de estar aqui com luz elétrica, com toda essa possibilidade tecnológica, e no século XIII, né, na Idade Média, as pessoas viviam... não sei se você lembra, há muito tempo atrás teve no Brasil o Domênico de Masi, né, e ele falava disso, né, que essa questão assim, você tomava banho numa banheira onde outras pessoas tinham tomado banho antes, né, talvez no século XVIII, século XVII, as opções de segurança, de roupas, eram muito diferentes. Mas se você parar para pensar, com tudo que nós temos hoje, de tecnologia, e nós vivemos com dificuldades, aí eu vou lá para o tempo da época da caverna, onde o homem não tinha nem dominado o fogo ainda, e nós chegamos até aqui, quando você pensa, né? É interessante a gente pensar assim, nós estamos num ponto de desenvolvimento, mas não podemos jamais negar todo o trabalho de outros seres humanos que chegaram aqui. E que foram desafiados nos seus tempos. Nos seus tempos, no contexto. Então, contextos diferentes. Isso é outra palavra que é interessante, contexto. É uma coisa que a gente tem que aprender a olhar a vida, não tem certo e errado absoluto. Existem contextos. Então, se hoje eu olho para trás e falo, nossa, aquilo que eu fiz quando jovem, eu não faria hoje, tá? E aí, às vezes, eu me puno, fico com muito sentimento de culpa. Você que trabalha com a psiquiatria deve ver muitas pessoas que sofrem, né? Andam com esse peso. E é lógico, eu não vou deixar de olhar para o que aconteceu e para os resultados que vieram disso. Só que eu tenho que entender que esta pessoa que eu sou hoje não faria aquilo, porque eu estou num contexto diferente. Se eu tivesse naquele contexto com a experiência de hoje, talvez eu fizesse diferente. E quando a gente olha para a humanidade, também é a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, que absurdo que a humanidade fez aquilo no passado. Sim, mas o contexto era outro. Eu não faço isso hoje, porque eu adquiri um grau de conhecimento, mas que naquela época, se eu vivesse naquela época com aquela cultura, eu faria talvez a mesma coisa. Né? Exatamente. Eu estou agora lendo um livro que chama O Arqueiro, e é um livro que fala da Guerra dos 100 Anos, né? E evidentemente, o autor até fala, ele se baseia em fatos reais, tem só uma ou outra cena que ele criou para que o personagem pudesse evoluir, e ele está contando como que era quando os ingleses invadiam uma cidade francesa, né? E ele descreve coisas que você fala, gente, é um absurdo, porque depois que eles conseguiam conquistar, aí vinham os saques, vinham os estupros, vinha tudo aquilo. Aí você fala, nossa, hoje é impensável que você faça isso, como humanidade, embora individualmente algumas pessoas fariam tranquilamente. Mas naquela época, era o que as pessoas pensavam que era o correto.
Mas já existiam pessoas que falavam, vamos parar, não precisa fazer tudo isso. Então isso aqui é interessante. Por que nós evoluímos até aqui? Eu acho bem interessante esse termo, porque sempre existiram pessoas que pensaram humanamente correto. Pensaram no ser humano. Não pensavam no modismo, né? Não pensavam naquilo que isso agora é o certo. E isso acho que dá sustentação, né? Para esse... Não perder a humanidade. Não perder a humanidade. A humanização do homem. A humanização mesmo, exato. Nós sempre temos desafios, né? Então, quando você lembra quando teve o Katrina, né? Que foi aquele furacão, e você vê que foi nos Estados Unidos, você considera uma cultura evoluída, e aí quando você vê que as pessoas até se matavam para poder conseguir ter comida, sobreviver, aí você fala, nossa, ainda dá a sensação de que a humanidade, em algumas situações, é um verniz, né? Que você tem que lutar para realmente manter, né? E daí a essência, né, de novo. Então, quando eu penso, só um ser humano que tem uma individualidade, uma autonomia, que tem essa essência, pode pensar humanamente correto, né? Com todos os desafios, né? É lógico que se aqui explodisse uma coisa aqui, qual é a nossa tendência? Sair correndo, nem olhar para trás, né? Mas isso os animais fazem também. Mas eu posso realmente, mesmo incomodado, olhar para trás e ver, nossa, ficou uma pessoa caída ali, eu posso voltar para ajudar, né? Eu superar o medo. Isso só quando uma essência reconhece outra essência. Maravilhoso. Senão não teria condição, né? E hoje a gente tem vários desafios, né? Você falou encontrar a essência, a consciência, o pensamento próprio, né? Do jeito que as coisas estão hoje, as armadilhas são muitas. Muitas.